Então curve sua cabeça e nós vamos orar. Pai, nós glorificamos o teu santo nome, porque nós estamos aqui nessa atmosfera maravilhosa, um lugar onde o Senhor está conosco, o Senhor se revela a cada um de nós. E nós já tivemos várias oportunidades aqui, Pai. Nós já tivemos oportunidade de louvar o Senhor. Nós já tivemos oportunidade de louvar ao Senhor novamente com os nossos recursos, engrandecer o teu santo nome, demonstrar que somos fiéis àquilo que o Senhor tem nos dado e que somos generosos porque acreditamos que o teu reino está sendo expandido nesse lugar. Nós já tivemos várias oportunidades aqui, mas agora, Pai, nós temos uma que nós não podemos negligenciar, que é o tratamento dos nossos corações. A tua palavra vai ser exposta, Senhor, e é por isso que eu te peço que todos os corações estejam abertos para receber a tua palavra aqui. Que as mentes, Pai, estejam cativas ao Senhor, para que o inimigo não roube nada daquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai. E eu sei que vai ser uma noite de muita edificação, de cura, de transformação para a nossa história. E que no fim de tudo isso, Cristo seja glorificado aqui. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje eu quero finalizar a nossa série de mensagens sobre o discipulado. Nós compartilhamos muitas coisas sobre o discipulado, inclusive o que a Bíblia fala sobre o discipulado. Mas hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês que isso vai mexer demais com cada um aqui. Por quê? Hoje o tema é: avalie o custo de ser um discípulo de Jesus. Pastor, por que é importante eu avaliar o custo de ser um discípulo? É muito importante porque tem muita gente achando que ser discípulo é do nosso jeito. Tipo, eu sou um discípulo de Jesus, eu me auto-titulei isso e eu faço as coisas do meu jeito. E não é. Hoje a gente vai entender de fato o que nós precisamos fazer e o que precisamos ser para sermos chamados de discípulos de Jesus. Amém? Você quer saber disso essa noite? Então abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 9. Nós vamos ler do verso 57 ao verso 62. Lucas, capítulo 9, nós vamos ler do verso 57 ao 62. Vamos orar aqui mais uma vez pelos nossos irmãos que tiveram que fazer essa cirurgia por conta dos acidentes de ontem. Vamos orar por eles? O Wilton, o Júlio e o Marcinho. Vamos orar? Pai, nós queremos te pedir pela vida desses três amados irmãos. Ontem nós estávamos no evento de homens, o Senhor estava conosco. E eles sofreram um acidente, Pai, que é rotineiro para a gente, coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eles tiveram que passar por intervenção cirúrgica, mas o Senhor é o médico dos médicos e eu sei que o Senhor cuidou de cada detalhe. Porque os teus filhos estavam num evento em que glorificavam o Senhor. E eu sei que mesmo passando por esses desafios, o Senhor estava junto com eles. Por isso eu te peço que a recuperação deles seja uma recuperação rápida, que eles possam ver que o Senhor cuidou de tudo, Pai. Que eles sejam surpreendidos com o teu poder e a tua glória na vida deles, Pai. Obrigado pelos nossos irmãos e obrigado por tudo que eles representam para a gente. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 9, verso 57. O texto diz o seguinte. O tema é aqui da Bíblia: quão difícil é seguir Jesus. O texto diz: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: eu vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém.
Queridos, qual é o contexto aqui? Jesus, ele toma uma forte decisão, uma importante decisão, que é ir para Jerusalém, porque ele sabia que estava chegando a hora que ele seria levado aos céus. Então ele conversa com os seus discípulos, ele dá uma missão para os discípulos: olha, vão à frente, preparando o caminho. Então os seus discípulos, eles vão à frente e eles chegam num povoado em Samaria. Quando eles chegam nesse povoado, sabe o que esse povo faz com Jesus? Eles não querem receber Jesus. Eles não querem, eles não aceitam receber Jesus. Por quê? Porque Jesus era judeu e Jesus estava indo para Jerusalém. Queridos, então eles não queriam aceitar que Jesus estivesse lá, porque a gente sabe da rincha que eles tinham, né, que existia naquele tempo de judeus e samaritanos. Quando Tiago e João, eles ouvem que eles não queriam Jesus lá, eles chegam para Jesus e falam assim: mestre, o que você acha da gente pedir para Deus mandar fogo em cima desses miseráveis e acabar com tudo isso aqui? Jesus olha para eles e fala: vem cá, é sério que vocês estão falando isso? Eu não vim para destruí-los, eu vim para salvá-los. E aí eles decidem ir para um outro povoado depois disso. Eles saem desse povoado de Samaria e eles vão para um outro povoado. Quando eles estão indo para esse outro povoado, Jesus acaba dialogando com 3 pessoas no caminho. Uma pessoa que está com a motivação errada, uma pessoa que tem a prioridade errada e uma pessoa que tem a noção de tempo errada. E sabem de uma coisa? Nesses 3 diálogos, essas 3 pessoas precisaram avaliar o custo de ser um discípulo de Jesus. O primeiro, aquele que tinha motivação errada, o que ele falou para Jesus? Mestre, para onde quer que fores, eu irei contigo. É interessante que Jesus não responde para ele dizendo: que bom, venha fazer parte dos 12, seja o meu 13º. Jesus não falou isso. Jesus não falou: nossa, que bom, mão de obra para poder ajudar a gente a fazer o trabalho, porque está sugado, é muita gente para cuidar, é muita gente para pastorear, é muito lugar para pregar. Jesus não falou isso. Quando ele fala que vai seguir Jesus, Jesus diz para ele assim: filho, olha para mim, as raposas têm suas tocas, as aves do céu, elas têm os seus ninhos, mas eu, o filho do homem, eu não tenho nem onde repousar a cabeça, eu não tenho nem onde encostar a cabeça. E aí ele vai para o segundo. O segundo diálogo que Jesus tem é com um homem que tem a prioridade errada. Por quê? Porque Jesus disse para ele: siga-me. Sabe o que ele respondeu para Jesus? Ele respondeu: deixe-me primeiro ir sepultar meu pai. Jesus olhou para ele e falou: você avaliou o custo de seu discípulo, mas eu tenho uma notícia para você. Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vá e proclame o reino de Deus. E aí, querido, Jesus chega no terceiro. Jesus chega no terceiro, e esse terceiro é aquele que tem a noção de tempo errada. Por quê? Porque ele fala para Jesus assim: mestre, eu vou te seguir, mas deixa primeiro me despedir dos meus pais. Jesus é muito claro com ele. Jesus diz: olha, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não está apto de participar do meu reino. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás, ele não está apto para poder viver no reino de Deus. Queridos, esses 3 diálogos, esses 3 encontros de Jesus, são encontros que mexem demais com a gente. Sabe por quê? Porque essas 3 pessoas precisaram fazer uma avaliação do custo que é ser um discípulo de Jesus. Porque tem muita gente achando que ser discípulo de Jesus é do seu jeito. E não é. Jesus nos trouxe aqui essa noite para dizer para a gente que existe um custo para ser discipulado por Ele. Existe um custo. Esse sermão de hoje precisa trazer clareza para nós sobre o que é seguir Jesus de todo o coração. Porque tem muita gente seguindo Jesus do seu jeito, e é por isso que muitos de nós não estamos causando impactos onde nós estamos na vida. É por isso, a falta de impacto numa sociedade corrompida é por quê? Porque nós não estamos entendendo o que é sermos de verdade discípulos de Jesus. Mas Jesus nos alerta
Jesus é muito claro para a gente dizendo, aquele que quer me seguir precisa avaliar o custo. Precisa entender de fato o que é me seguir. Porque Jesus falou, aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e vão para cima. Vambora. Vambora. Mas a grande questão a ser tratada aqui, queridos, é que de fato existe um custo a ser avaliado. Pastor, por que eu preciso avaliar o custo para ser um discípulo de Jesus? Por que eu preciso avaliar o custo de ser um discípulo de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Primeiro, porque Jesus nos chama para um discipulado com as condições dele. Nós precisamos avaliar o custo de ser discípulo de Jesus, porque quando ele nos chama para o discipulado, nós precisamos entender que o discipulado com ele é de acordo com as condições dele. Por que isso, pastor? Verso 57 e 58. O texto vai dizer para a gente, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Queridos, Jesus é muito claro com esse homem, informando para ele que o chamado para ser discípulo de Jesus não é um chamado para emocionados, é um chamado para apaixonados. Não tem a ver com ilusão, tem a ver com convicção. Jesus é claro demais, queridos, e isso é importante demais nós tratarmos essa noite. Você sabe por quê? Porque tem muita gente esperando coisas de Jesus que ele nunca prometeu. Tem muita gente. Pergunta assim, por que você está vivendo o evangelho? Não, porque Jesus me prometeu algumas coisas. Prometeu o quê? Tem muita gente esperando coisas de Jesus que Jesus nunca prometeu. Tem gente reproduzindo coisas dizendo que foi Jesus que Jesus nunca falou. Tem gente esperando coisas de Jesus que Jesus nunca disse que faria. Tem gente com uma postura dizendo que vive em Jesus, que Jesus fala, eu nunca vivi desse jeito. E é por isso que nós precisamos avaliar hoje o custo do discipulado. Porque tem muita gente achando que o viver com Jesus é o viver maravilhosamente bem nessa terra. Queridos, quem promete vida boa nessa terra é Satanás. Porque Satanás ele vai dizer para você que você pode fazer sexo com quem você quiser. Você pode cometer adultério à vontade. Satanás vai dizer para você que um esqueminha ou outro no trabalho vai te dar rentabilidade para você dar uma vida melhor para sua família. Satanás vai dizer para a gente que você pode acessar o tigrinho, que você vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico, vai pagar suas contas. Quem promete essas palhaçadas é o diabo. E a gente precisa compreender isso. Ah, pastor, então quer dizer que se eu viver com Jesus, eu vou viver nessa terra feito um miserável? Eu não estou dizendo isso. Eu não estou falando isso, não. Até porque quem vive como miserável nessa terra é quem não tem Jesus. A pessoa pode ter de tudo nessa terra, pode ter casa, pode ter carro, pode ter vários terrenos no seu nome, pode viajar para Dubai, pode ir para Disney, pode comer camarão todo dia, pode usar as roupas de marca que quiser. Se ela não tem Jesus, ela é miserável. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Agora, o viver com Jesus, a gente vai passar por algumas dificuldades. Jesus não mentiu para a gente, quem mente é o diabo. Quem promete vida boa nessa terra é o diabo. Agora, quando eu vivo com Jesus, eu posso passar por dificuldades. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele cuida da gente em cada detalhe da nossa vida. Ele cuida de tudo. Jesus não deixa faltar nada para a gente. Ah, pastor, mas você já operou 6 vezes esse ano e você está andando com Jesus de verdade? Estou. Mas em todas as vezes que eu operei, Ele estava comigo. Ah, pastor, mas você nunca passou fome na vida? Já passei. Mas o dia que eu estava com a minha barriga roncando, Ele estava comigo. Ele nunca me abandonou, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu, Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias,
Todos os dias para Jesus são todos os dias. A dificuldade para o cristão, já falei aqui, é pedagogia, vai passar. Porque nessa terra, a gente vai passar dela. Vai ter dor, vai ter choro, vai ter luto, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por conta daquele que nos amou, ele se entregou por nós, e é por isso que temos vida, e vida em abundância. Mas o diabo fica mentindo para a gente. Deus, ele está cuidando da gente. Jesus cuida de tudo, ele tem os mimos, tem as bênçãos, tem as intervenções dele, tem os milagres dele. Tem as dificuldades? Tem, mas pode botar na balança e você vai ver o quanto ele te ama e o quanto ele cuida de você. Essa semana eu estava no hospital, aí uma pessoa me ligou, chorou no telefone comigo, falou assim: pastor, eu quero te contar um testemunho. Eu quero te contar um testemunho para isso edificar a tua fé. Por quê? Deus envia anjos para de vez em quando injetar um combustível na gente. E ela falou para mim assim: pastor, essa semana eu olhei meu armário, estava vazio, pastor. Eu abri minha geladeira, estava vazia, pastor. E aí meu esposo começou a trabalhar há pouco tempo. Só que pagaram a primeira quinzena dele, ele nem recebe assim, mas a empresa decidiu dar os primeiros 15 dias para ele. Foi de Deus, pastor, porque não tinha nada em casa. E aí sabe o que eu fiz? Eu fiz uma lista de compras. Eu botei arroz, feijão, ela começou a contar os detalhes. Eu gosto de ouvir os detalhes. Eu botei arroz, feijão, botei cloro. Mulher ama esse negócio, né? Botei cloro, botei um contrafilé. E aí, pastor, quando ele chegou com o dinheiro, que ele me mostrou o dinheiro era pouco para a lista grande que eu tinha. A lista era muito grande, o dinheiro era pouco, mas aí eu fui para o mercado. Quando chegou no mercado, eu comprei aquilo que era principal, porque não dava para levar tudo. Algumas coisas eu precisei deixar. Quem já foi no mercado e já teve que deixar algumas coisas, sabe a dor que é isso. Já aconteceu comigo muitas vezes. E aí ela deixou as coisas. Mas ela falou que enquanto ela estava pagando aquela compra, ela fez uma lista enorme, mas ela comprou um pouquinho. Ela falou que o Senhor começou a colocar no coração dela um senso enorme de gratidão. Uma gratidão assim tremenda. Mas antes, o que ela tinha feito? Quando ela pegou o dinheiro, que o esposo chegou em casa, ela falou: é pouquinho para a gente comprar tudo isso, né? Ele falou: é, mas é o que a gente tem. Ela falou: verdade. Mas ela falou assim: mas a gente nem tirou o dízimo daqui. Ela falou que o esposo olhou para ela, falou: vai diminuir então, né? Falou: é. A gente não vai negligenciar a nossa fidelidade a Deus. Ela pegou um pouquinho, tirou o dízimo, para devolver o dízimo, deixou o dinheiro para ir no mercado. Chegou no mercado, comprou o que conseguia, deixou o restinho, mas ela falou que Deus colocou um senso de gratidão, um negócio no coração dela, e ela começou a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque mesmo eu não conseguindo levar tudo, eu tenho algo que vai me suprir por um tempo, porque o Senhor cuida de mim. E aí ela pegou as compras, foi para casa. Quando chegou em casa, ela falou que está organizando as compras e foi botando lá. E aí ela ficou pensando, falando: poxa, aquilo que eu ia fazer hoje eu não vou conseguir porque eu deixei lá. Mas ela foi organizando as coisas e agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, pelo que tem. O armário já tem uma coisinha, a geladeira já tem outra coisinha. Obrigado por isso. Aí ela falou que bateram na porta da casa dela. Isso foi agora, quarta-feira. Aí quando ela abre a porta, uma pessoa chegou e falou assim: abre o portão que eu vou entrar com o carro. Ela: mas por que você vai entrar com o carro aqui em casa? Porque eu estava em casa agora. O Senhor falou comigo que era para eu ir no mercado, e Ele foi me falando exatamente tudo que eu precisava pegar no mercado. E agora eu chego aqui na tua casa com tudo que você deixou lá, porque Deus cuida de você. E ela falou que pegou essas compras, aquele quilinho de contrafilé que ela queria tanto comer, que ela deixou, estava lá. Estava lá. Aquele amaciante cheiroso que ela queria tanto levar para casa, que ela não conseguiu, estava no meio das compras. E ela me falou isso, eu fiquei muito emocionado, porque eu falei: que Deus é esse, que prepara todo o firmamento para a gente, que prepara a lua, o sol, o espaço é correto, a terra está girando, está tudo acontecendo, mas Ele se preocupa com a carne que eu tenho vontade de comer.
A vida do cristão pode ser uma vida de desafios nessa terra, mas o céu vai ter abundância. E a gente precisa confiar. Não é que a escassez vai viver batendo na nossa porta, não é isso. Mas quando vier o tempo de escassez, você vai avaliar o discipulado e vai saber que ele está te preparando para coisas maiores. Vale a pena seguir a Deus, vale a pena servir esse Jesus. Jesus cuida de cada um de nós. O grande problema, queridos, é que hoje alguns cantam, choram, servem até em ministérios, mas quando vem a adversidade, retrocedem. Eles avaliam o custo do discipulado e falam assim: nossa, é coisa demais para mim. Ó, Jesus, você morreu à toa. A gente precisa avaliar o custo. O custo, ele não é baixo, mas é um custo que vale a pena pagar. Muitos não estão desejosos de abrir mão das coisas que nos separam de Jesus. Lembra no jovem rico? Jesus o chamou: vem, filho. Você tem noção do que é ser chamado por Jesus? Jesus chamou esse garoto, mas aí as riquezas acabou ganhando o coração dele, acabaram vencendo o chamado de Jesus. O que tem vencido no seu coração? O que está destoando no teu coração ao ponto de você querer abandonar Jesus para viver com isso? É um namoro? É um esquema? É um vício? É sério que você está trocando Jesus por isso? Nós precisamos entender hoje que existe um custo, mas vale a pena pagar. Vale a pena. Não desista da sua caminhada na hora do desconforto. Por quê? Porque Jesus já nos avisou que isso aconteceria. Os desconfortos, eles estão aí para serem vencidos. As muralhas estão aí para serem derrubadas. Os gigantes estão aí para serem vencidos, porque Ele já venceu tudo isso por cada um de nós. Olha para mim aqui, de verdade. O diabo, ele te oferece coroa e glória no início, para no fim te entregar uma cruz. Mas Jesus, ele te entrega uma cruz no início, para no final de tudo ele te presentear com coroa e glória. A coroa da justiça já está separada para cada um de nós. Na segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, verso 8, olha o que diz lá: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Você ama a vinda de Jesus? Você tem clamado por Maranata, pela vinda dele? Todos aqueles que estão ansiosos pela vinda dele, a Bíblia vai dizer para a gente que existe uma coroa, a coroa da justiça separada para nós. E às vezes a gente está trocando a coroa da justiça por cigarro. A gente está trocando a coroa da justiça por coisas ilícitas, por coisas erradas, por vícios bobos. Ah, pastor, é só um negocinho que estou tomando aqui. Esse negocinho vai te levar para o negoção. Você vai pagar um preço alto demais. Me escuta. Escuta o que eu estou te falando. Às vezes as pessoas ficam chateadas. Pô, pastor, só fala de negócio de bebida. Eu já fui um beberrão na minha vida. Eu sei para onde isso leva. Eu sei para onde isso leva. Se embriaga do espírito. Se joga no chão, clama ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ser embriagado do teu espírito, eu quero conhecer a tua face, eu quero ter experiências com o Senhor que eu nunca tive, eu quero colocar a mão em pessoas, eu quero ver pessoas serem curadas, eu quero ver pessoas transformadas pelo teu evangelho, através da pregação que o Senhor vai me entregar. Eu quero ver pessoas sendo batizadas nas águas, porque eu vou olhar para elas um dia, eu vou cuidar delas, eu vou pastorear elas e eu vou levá-las para a piscina e eu vou falar: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deixa eu te falar, não existe nada melhor nessa vida. Não existe nada melhor.
Agora, se a gente quer viver isso, a gente precisa avaliar o custo. Não dá para ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Porque quem coloca as regras aqui é ele. Ele é quem dita as regras. E nós estamos aqui para quê? Para submissão, para obediência. Porque os planos dele são muito melhores que os nossos planos. E é por isso que eu me submeto, porque ele é Senhor e eu sou homem. Ele está no céu e eu estou na terra. Ele está sentado no trono e eu estou aqui nessa terra. Ele é Deus. E é por isso que eu obedeço, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o grande eu sou, Ele criou tudo com o poder da sua palavra. Você não saiu do macaco, você saiu da boca de Deus. Você foi desenhado por Deus. Ele disse que você viveria o que você está vivendo. Os planos que Ele tem para a sua vida são os planos que são inabaláveis se você estiver conectado nele. Se conecte a Deus. Ele quem está conosco. Não adianta a gente achar, ficar com essas teorias. Não tem nada a ver isso. É Deus. Deus fez todas as coisas. E é por isso que eu estou nele. Eu me submeto a Ele, independente do que Ele fale comigo. Amém, gente? Mas em segundo lugar, por que eu preciso avaliar o custo de ser um discípulo de Jesus? Porque o discípulo de Jesus é aquele que renuncia a tudo para priorizar as coisas do reino. Pode parecer até que é repetitivo, mas não é. Para ser discípulo de Jesus, quando a gente avalia o custo de verdade, a gente começa a compreender que a gente vai precisar renunciar às coisas da vida, renunciar às coisas do mundo para viver com Ele. Por quê, pastor? Versos 59 e 60 dizem para a gente. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Jesus chama esse segundo homem para segui-lo. É interessante que Jesus não faz promessa nenhuma, Jesus só diz, vem, me segue. E ele fala, olha, eu preciso primeiro ir lá sepultar meus pais. Eu preciso sepultar meu pai, na verdade. Esse aqui, queridos, ele não é tão emocionado como o primeiro, porque o primeiro falou, eu vou onde tu quer que fores, não foi? Esse não, ele fala, olha, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Essa resposta, a resposta desse homem nos ensina muitas coisas. Sabe o que nos ensina? Uma das coisas é que quando nós estudamos cosmovisão, que são os valores e crenças e comportamentos, é um conjunto, né, de crenças, valores e comportamentos, cosmovisão. Quando nós olhamos para o que nós vivemos aqui no mundo ocidental, nós nos movemos pelo que é certo ou errado. No mundo ocidental, certo ou errado. Se é certo, eu vou fazer. Se é errado, eu não faço. Mas tem muita gente, às vezes, é errado? Ah, então faço. É certo? Não, então não. Mas aqui no Oriente é assim. No Ocidente é assim. No Oriente, sabe o que acontece no Oriente? No Oriente não é o que é certo e o que é errado. É o que é honroso e o que é desonroso. Se é honra, se vai trazer honra para mim, eu faço. Se vai trazer honra para minha família, eu faço. Se vai trazer desonra para mim ou para minha família, eu não faço. Então, no Ocidente, certo ou errado, no Oriente, honra e desonra. Por que ele pediu para sepultar o pai aqui? Porque naquele tempo, naquela cultura, a coisa mais honrosa para um homem era sepultar o seu pai. Porque quando ele sepulta o pai, era como se ele estivesse dizendo, olha, eu cumpri minha missão. Eu fui homem de verdade, eu fiquei aqui com meu pai, cuidei dele e eu sepultei ele. Eu sou um homem de verdade. Era honroso para ele. Mas Jesus dá uma resposta para ele que mexe com a gente, porque Jesus fala, olha, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Pastor, Jesus não sabia dessa cultura? É claro que ele sabia, mas sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, olha, isso é muito importante para a sua cultura, mas existe algo muito mais importante. Qual é? Proclame o reino. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Agora vá e proclame o reino. Sabe por que Jesus disse isso? Jesus está deixando muito claro para a gente
que a agenda que precisa nos mover é a agenda dele. É a agenda dele. Se a gente quer ser discípulo de verdade, a gente precisa entender que quem nos move é ele. Queridos, isso é muito importante eu falar aqui. Quando eu digo da agenda de Deus, quando eu falo sobre a agenda de Deus, não é ser frequentador de culto, não é você estar de segunda a segunda na igreja, não. Porque às vezes a pessoa imatura vai pensar, nossa, o pastor está falando isso porque o pastor está achando que eu tenho que ficar de segunda a segunda na igreja. Deixa eu te falar, se você está vivendo de segunda a segunda na igreja, você está falhando muito. Por que você está fazendo? Qual o dia que você para em casa? Qual o dia que você paga a conta na sua casa, que você organiza suas coisas lá? Jesus não está chamando ninguém para ser um mega, hiper, ultra power frequentador de igreja, não. Jesus nos chama para sermos discípulos dele. E aqui ele está dizendo, olha, existem prioridades, vocês têm muita prioridade. É como se Jesus estivesse aqui falando, vocês estão ocupados demais. Vocês estão fazendo tudo. Vocês vivem dizendo que não tem tempo para nada. Mas olha, a agenda de vocês não é mais importante que a minha agenda. Por quê? Quer ser meu discípulo? Eu não obrigo ninguém, hein? Mas quer me seguir de verdade? Comece a se mover pela minha agenda. Ela é prioridade. Essa mensagem é uma mensagem difícil da gente engolir, né? Muitos dizem que é a mensagem que esvazia a igreja. Que bom que nós temos uma igreja madura, que entende que nós somos exortados e confrontados por Jesus, porque Ele nos ama de verdade. E Ele espera a maturidade de cada um de nós para a gente impactar Duque de Caxias. Duque de Caxias precisa de Jesus. Não é política, não é nada disso que está acontecendo aí. É Jesus. Jesus. Esse negócio de política é como se fosse uma cortina de fumaça. Por quê? O Brasil todo está preocupado com a direita, com a esquerda e com o centro. Aí você é de esquerda, a direita quer brigar com você. Aí você é de direita, a esquerda quer te matar. E o centro também. E aí você é centro e todo mundo quer te matar. Gente, é uma bobagem danada. O país está todo polarizado. As pessoas estão achando que existe um salvador nesse Brasil. Realmente existe. Ele já morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. E ele reina para todos sempre. O nome dele é Jesus. Jesus. Pare de ficar achando que quem vai mudar o país é Lula, é Bolsonaro, é não sei quem. Não é Jesus. Pare de brigar por causa de político. Fale do evangelho, não perca tempo com isso. Prega o evangelho. Prega o evangelho. Jesus é a resposta. Por isso que ele fala, quer ser meu discípulo? Olha, a sua agenda precisa ser a minha. Nós precisamos renunciar a tudo, porque a nossa vida é para a glória dele. A nossa vida é para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer fazeres qualquer coisa, que façam tudo para a glória de Deus. O nosso mal é que a gente fica colocando empecilho em tudo para poder servir a Jesus de verdade. E servir a Jesus é você onde estiver. Onde você está, o reino chegou. O reino chegou. Onde a gente chega, o reino chegou. Ontem, eu pedi o Paulo para me levar lá em Volta Redonda. Aí nós chegamos no posto de gasolina, lá em Volta Redonda já. Aí fui pagar o combustível, entreguei o cartão errado para o Paulo. O Paulo passou o cartão de alimentação. Aí o rapaz falou, negou aqui, hein? Aí o Paulo pensando, vou ter que pagar essa conta do meu pastor, meu Deus. Aí eu falei, não, Paulo, me dá aqui, eu peguei o cartão errado. Aí peguei o cartão certo, falei, é de alimentação, não foi? Eu abri até o aplicativo, falei, é o cartão de alimentação. Aí o Paulo foi pagar o rapaz. O Paulo olhou para ele, já sentiu que não estava legal. O Paulo falou, cara, você conhece Jesus? Ele desmontou. Foi ou não foi? Ele desmontou. Foi emocionante ver aquilo. Porque percepção, cara. A gente precisa olhar nos olhos das pessoas. A gente precisa entender qual é o momento das pessoas. O Paulo falou, cara, você conhece Jesus, cara? Ele desmontou e falou, conheço. Mas eu estou precisando muito de uma intervenção dele hoje. O Paulo falou, o que você precisa? O Paulo olhou para mim e falou, é isso mesmo.
o que você precisa? Ele falou, minha mãezinha está internada. Foi isso, né? Dona Adelina. Não esqueceu. Dona Adelina precisa de uma intervenção do alto. E ele com lágrimas nos olhos pedindo para a gente orar por ela. E aí ele dentro do nosso carro assim, né? E a gente orou por ele, nós oramos por ele. Pedimos a Deus para que a Dona Adelina fosse curada onde ela estivesse. Ela estava num centro cirúrgico, se eu não me engano. E ele estava ali com o coração dele apertado. Porque ele queria estar do lado dela, mas ele estava trabalhando. Essa é a história de muita gente aqui. Ele queria estar do lado da mãezinha dele, mas ele tinha um compromisso. Por isso que eu falo para vocês, mulheres, vocês precisam orar mais por esses homens. Por quê? Porque esse homem poderia muito bem largar o trabalho e ficar preocupado, mas ele estava ali porque ele é homem. Ele tem comida para levar para casa. Por isso tem homens aqui, são durões. Você olha, é durão, mas passa por cada situação que você nem imagina. O homem está lá durão, mas cara, quando falamos de Jesus para ele, o homem derreteu. Ele falou, cara, eu preciso de uma intervenção dele. E nós oramos para ele, eu fiquei pensando, falei, cara, a gente sai de Duque de Caxias, eu acabei de operar, cara. Nós viemos para Volta Redonda, e aí chega em Volta Redonda, o reino de Deus é conhecido através da nossa vida. Aquele homem falou com a gente, impactado com tudo que a gente viveu ali, em 2 minutos. Às vezes você está 10 anos na mesma empresa. Você está 10 anos na mesma empresa, todo mundo continua falando palavrão, continua tendo adultério, o chefe sai com a empregada sai com outro, não sei quem faz isso, faz aquilo. As festas de fim de ano que estão chegando aí são regadas a bebida, a droga, a sexo, a todo mundo vai para um motel. Você está 10 anos nessa empresa e você não muda essa empresa. Você sabe por que você não muda? Porque você ainda não entendeu o que é ser um discípulo de Jesus. Porque quem é discípulo de Jesus, onde chega, o reino é estabelecido. A gente estava hoje lá no chá de bebê. Algumas pessoas não eram cristãs. Estava lá, né? Paulinho, Isabelle, Léo, estava todo mundo lá. Daqui a pouco começaram o louvor. E começou o louvor, e começamos a louvar, e o pessoal cantando. Gente, a atmosfera muda. Muda. Aquilo que era uma brincadeira aqui, que tinha meia dúzia de cristão aqui, o restante todo mundo do mundo, todo mundo pensando em beber cerveja, sair dali, todo mundo pensando em fazer outras coisas, mas se tem um grupo de cristãos, a luz, ela precisa sobressair as trevas. Não é porque a pessoa que não está no evangelho, ela não presta, não é isso não. Mas se a gente tem a mensagem de vida eterna conosco, as pessoas precisam conhecer essa mensagem. Mas a gente não está fazendo isso, por quê? Porque nós estamos esquecendo de verdade o que é ser um discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é viver de acordo com a agenda dele. É a agenda dele. Mas em terceiro lugar, por que eu preciso avaliar o custo de ser um discípulo de Jesus? Porque o chamado de Jesus é para olhar para frente, sempre. Porque o chamado de Jesus é para olhar para frente, sempre. Versos 61 e 62 vão dizer para a gente: ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Os que querem ser discípulos de Jesus de verdade, aqueles que avaliaram o custo e entenderam que vale a pena seguir Jesus de todo o coração, precisam entender que o evangelho é você olhar para frente. É olhar para frente. Pastor, mas é muito difícil para mim, porque lá atrás eu era um adúltero. Jesus mudou a sua vida? Olha para frente. Pastor, mas é difícil para mim, porque lá atrás, pastor, eu tinha uma vida muito pecaminosa, eu abortei muitos filhos, eu tinha uma vida sexual desregrada, eu fazia sexo com todo mundo, eu roubava, eu matava, eu fazia, acontecia. A cruz chegou na sua vida, tome posse da sua cruz. A cruz é a ponte que nos liga até o nosso Deus. E se você de fato reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, você hoje é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus.
Nós precisamos olhar para frente. Aquele que quer ser discípulo de Jesus, olha para frente, pensa no futuro. O pastor Josué fala numa frase que eu guardo para a minha vida. O pastor Josué fala: olhei para o futuro, gostei do que vi, estou correndo para lá. Essa tem que ser a nossa frase. Isso tem que ser algo que queima no nosso coração. Olhei para o futuro, gostei do que vi e estou correndo para lá. É para lá que eu vou, é para lá que nós vamos, porque nós não vivemos mais agarrados no passado. O passado é testemunho da glória e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Eu decido ser discípulo de Jesus, eu avalio o custo, eu quero pagar o preço de ser um discípulo de verdade, e é por isso que eu olho para frente. Eu olho para frente porque eu sei que Ele tem planos maravilhosos para mim. É interessante que Jesus fala nisso num contexto agrícola. Porque naquele tempo, quando você trabalhava com arado, você tinha um caminho para fazer, para as sementes serem jogadas, você arava a terra. Aquele que olhava para trás fazia assim, ó, desviava da rota. Por isso que era sempre, ó, com postura, olhando para frente, arando a terra, no caminho reto. Porque olhou para trás, desviou da rota. Jesus está dizendo algo importante para a gente aqui hoje. Todas as vezes que você olha para trás, ouvindo o que o diabo está dizendo para você, você sai da rota. Olha para frente. Deus tem planos para você. Deus já mudou sua vida. Aquilo que você era viciado, você já não é mais. Você não é mais escravo do pecado. Aqueles problemas que você passou lá atrás, você não vai passar mais, porque Jesus tem uma nova história para você. Você precisa perdoar, você precisa liberar perdão, você precisa decidir viver uma vida olhando para frente. Existe um alvo e o nosso alvo é Cristo. Ah, queridos, tem muita gente que fica olhando para trás. E eu tenho certeza que entristece muito a tudo que Deus preparou para essa pessoa. Sabe por quê? Às vezes Deus tem uma história linda para você, mas você está passando uma dificuldade agora, porque existe um tratamento de Deus para nós entrarmos no caminho. Já viram a pessoa falando: pastor, depois que eu tive encontro com Jesus, minha vida virou um inferno. Tem gente que fala isso até hoje. Que imaturidade. Pastor, era toda semana R$100 mil, era R$100 mil por semana, pastor. Eu tinha um esqueminha lá, pastor, que assim, era um negócio bom demais. Eu estava viajando direto, comendo camarão. Mas tinha uma bala preparada para entrar na sua cabeça. Jesus desviou ela. Tinha um vale que tem enxofre, que ele fica aceso eternamente. O seu endereço estava lá. Quando as pessoas iam puxar o teu CEP, estava batendo lá. Mas sabe o que aconteceu? Jesus te ama tanto que Ele mudou o teu CEP. Agora não é mais o lago de enxofre e fogo. Agora são as ruas de ouro que Ele separou para aqueles que o amam e que avaliam o custo e decidem viver uma vida de verdade com Ele. Com Jesus, nós podemos sim ter muita dificuldade hoje. Mesmo com as dificuldades, eu quero fechar com as palavras do salmista, no Salmo 73, que diz: a quem tenho eu nos céus, além de ti? E não há na terra nada que eu desejo mais do que estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração podem até fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. O autor da vida, ele hoje te convida para você fazer uma avaliação, se de fato vale a pena viver com Ele. Será que vale a pena viver com Ele? Depois de tudo isso que a gente ouviu aqui, será que vale mesmo viver com Ele? Nós precisamos sair daqui hoje avaliando se vale de verdade
viver com Jesus, ser discípulo dele. Porque quando nós olhamos para a história, esses homens que viveram ao lado de Jesus, eles não tiveram vida fácil. Mas 2000 anos depois, nós estamos aqui falando deles. Por quê? Porque o legado deles está aí, ó, pelos séculos dos séculos. Aqueles que não renunciaram nas dificuldades, aquele cujas suas vidas estavam alicerçadas nele de verdade, eles foram capazes de morrer pela mensagem. Por quê? Porque eles eram discípulos de verdade. Jesus está nos chamando hoje para isso, para sermos discípulos que não negociam a mensagem dele. O mundo pode ficar com raiva da gente. Aquele que não é maduro pode ficar chateado com a igreja. Poxa, esse negócio de discípulo, esse negócio de discipulado, pode ficar. Nós não vamos negociar a mensagem. Porque ele morreu para que a gente pudesse viver de verdade. E eu não abro mão de viver uma vida nele. Vale a pena. Avaliando bem o custo, vale a pena seguir Jesus. E quem segue precisa entender que o cristianismo é um estilo de vida. Não é placa de igreja. Não é placa de igreja, não é o jeito que eu me visto. Não é terno, não é gravata. É um estilo de vida. É um estilo de vida. A minha oração é que as coisas do mundo possam perder a graça para todo mundo aqui. Que as coisas do mundo sejam mais umas coisas que a gente vai ter aqui, mas vai passar. Porque o que vale para a gente de verdade é sermos conhecidos na eternidade pelo nosso Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Eu quero fazer uma pergunta aqui hoje. Se você entendeu que essa mensagem tem a ver com aquilo que você tem pensado, com aquilo que você tem vivido, e você toma a decisão hoje de viver uma nova história a partir de hoje. Pastor, como que é isso? Você precisa se arrepender dos seus pecados hoje. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. A vida é feita de decisões. E não decidir também é uma decisão, a gente sabe disso. Mas Jesus está te chamando para uma decisão. Você quer ser discípulo? Você quer ter uma vida nele de verdade? Você quer a presença dele? Você quer as intervenções dele? Você quer os milagres dele? Você quer ter experiências com ele? Você quer isso? Você quer ser conhecido, não na terra, mas você quer ser conhecido no céu? Quer que o teu nome esteja gravado no livro da vida? Então repita uma oração comigo aí onde você está. Repita assim comigo: Senhor, eu te entrego a minha vida hoje. Faz de mim uma nova criatura a partir de hoje e muda a minha história. Eu me arrependo dos meus pecados e decido hoje viver um novo tempo com o Senhor. Que o Senhor possa me conduzir todos os dias para mais perto de Ti. Eu te entrego a minha vida. Eu renuncio tudo desse mundo. E eu quero a partir de hoje viver uma nova história no Senhor. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A igreja permanece de cabeça abaixo orando e olhos fechados. E eu queria perguntar nessa noite, se você fez essa oração comigo dizendo que quer viver a partir de hoje uma nova história em Jesus. Se você fez essa oração comigo dizendo isso, levante bem alto uma de suas mãos. Eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe aqui, glórias a Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Glórias a Jesus. Deus abençoe ali. Deus abençoe lá, glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Pastor, eu quero viver uma nova história em Jesus. Pode acender as luzes para mim, por favor, aí atrás. Se você fez essa oração dizendo, eu quero, pastor, eu quero viver uma nova história a partir de hoje, levante bem alto uma de suas mãos. Eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe, meu amado, estou te vendo. Mais alguém dizendo isso hoje? Eu quero. Eu avaliei o custo, pastor, e eu quero viver com Jesus. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais viver nesse mundo mentiroso. Eu quero viver uma vida em Jesus de verdade. Você quer? Levante bem alto uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida hoje. Eu vou orar, vou pedir para que o Senhor possa fazer
como fazer com que você possa experimentar o que você nunca experimentou na sua vida. Eu quero, pastor, você quer? Levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Mais alguém? Deus abençoe. Glórias a Jesus. Mais alguém dizendo isso hoje? Levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar pela sua vida. Pastor, eu já entreguei minha vida a Jesus, mas hoje eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Hoje eu quero renovar minha aliança, porque eu estava afastado, pastor. Eu estava afastado, mas hoje eu entendi que não existe viver longe dos caminhos do Senhor. Não tem como isso. E hoje eu me arrependo e decido voltar para os caminhos do meu Senhor. Você toma essa decisão hoje? Levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Alguém voltando hoje para o Evangelho? Alguém renovando a sua aliança hoje, dizendo, eu não vou mais ficar longe do meu Deus. Se tem alguém, levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Deus abençoe, glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Mais alguém? É o tempo. Chegou um tempo em que a gente precisa definir a nossa vida. E hoje é um desses dias, né? A gente precisa tomar a decisão de fingir que a gente está vivendo o Evangelho, ou a gente realmente avalia o custo, coloca na ponta do lápis tudo que é seguir Jesus e fala, eu não consigo pagar essa conta aqui não, mas existe um dinheiro que o mundo não conhece, que é um tal de sangue do Cordeiro, que ele já pagou por mim, já está pago. Eu não consigo pagar essa conta, pastor, mas eu entendo que o sangue do Cordeiro já pagou. Você entende isso? E você quer viver com Jesus? Levante bem alto uma de suas mãos, eu vou orar por você. Mais alguém tomando essa decisão hoje? Deus abençoe, querido. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Mais alguém? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar alguma coisa? Eu queria convidar todos aqueles que levantaram as mãos para que viessem aqui à frente, que eu quero orar por vocês. Pastor, mas eu estou com vergonha. Não, sai do seu lugar e vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Só os corajosos, só aqueles que avaliam o custo de verdade e que entregam suas vidas a Jesus, toma esse passo de fé, dá esse passo de fé, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vamos ficar de pé, igreja? Vamos. Estenda suas mãos para cá e vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida dos teus filhos, Pai. Obrigado porque eles decidem viver uma nova história a partir de hoje. Obrigado porque eles avaliaram o custo e entenderam que é muito melhor viver com o Senhor, Pai. Mesmo sabendo que a nossa vida nessa terra muitas vezes não é fácil. A gente sabe disso. Mas a gente sabe que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E para o cristão o sofrimento é pedagogia, é testemunho do teu poder e da tua misericórdia, Pai. Obrigado pelos corações arrependidos, que o Senhor possa usar os teus filhos de forma poderosa e abundante, Pai. Que eles saiam daqui para viver coisas que eles nunca viveram na sua história. E nós repreendemos em nome de Jesus qualquer ação do maligno sobre a vida, sobre a mente, sobre o coração dos teus filhos, Pai. Que eles se sintam muito amados pelo Senhor e impulsionados para viver os teus propósitos. Nós como igreja abençoamos os teus filhos e nós os enviamos para que eles saiam daqui para viver uma nova história a partir de hoje. E nós fazemos isso no nome todo-poderoso, que é o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E glórias a Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.